Bom, galera, estamos aqui de volta, né, com nossas aulas aqui de nivelamento, né, na turma Total Class do Palavra Exata, né. O nosso assunto hoje vai ser exatamente discutir sobre o calor, né, e os tipos de calor que existem. Observe bem, quando você pega uma panela com água e coloca no fogo, você percebe que a temperatura começa a aumentar na medida em que as moléculas de água começam a se movimentar, né? Então, essa agitação térmica, a movimentação das moléculas de água, né, elas estão associadas exatamente, né, a uma certa energia cinética, que a gente chama de energia cinética de agitação térmica das moléculas, certo? Então, essa energia cinética é que o corpo adquire na medida em que ele recebe calor. E essa energia cinética, ela pode ser transferida de um corpo para outro. E quando essa energia cinética, térmica, de agitação das moléculas, é transferida de um corpo para outro, ou mesmo de parte de um corpo para outra parte desse mesmo corpo, nós chamamos isso de calor. Então, o que seria calor? Seria energia térmica em trânsito, energia térmica em movimento. E esse movimento da energia térmica pode se dar de duas maneiras, né? De maneira espontânea, do corpo mais quente para o corpo mais frio, ou da porção do corpo mais quente para a porção do corpo mais frio. Mas também pode se dar de maneira forçada, como ocorre, por exemplo, numa geladeira, num ar-condicionado, né, em que o calor vai do corpo mais frio para o mais quente. Mas para que isso ocorra é preciso que haja o fornecimento de energia, né? Então, no ar-condicionado, por exemplo, você tem um motor que está ali trabalhando, fornecendo o trabalho para que esse fluxo não espontâneo de energia ocorra entre a fonte quente e a fonte fria. Então, isso é que seria calor. Então, calor é energia térmica em trânsito entre corpos diferentes, né, ou entre partes diferentes de um mesmo corpo. E essa energia, ela pode ser classificada de duas maneiras, né? Esse calor pode ser classificado de duas maneiras. O calor, ele pode ser um calor sensível, ou o calor pode ser um calor latente. Quando que esse calor ele é sensível? Quando a gente tem variação de temperatura sem mudar de estado. Então, por exemplo, você pega uma porção de água, coloca em uma panela, coloca no fogo, e no início você coloca a água, por exemplo, a 20 graus Celsius. O que você percebe? Que essa água começa a aquecer. A temperatura da água começa a aumentar. A agitação das moléculas começa a aumentar. Mas está havendo um aumento de temperatura, mas ela continua no estado líquido. Quando isso ocorre? Quando você tem fornecimento de calor e tem variação de temperatura da substância, mas ainda permanece no mesmo estado, nós chamamos isso aí de calor sensível, certo? Agora, vai chegar uma temperatura, vamos supor, para a água, a uma pressão normal de um ATM em uma panela aberta, a gente percebe que ela ferve a 100 graus Celsius. Quando a água chega a 100 graus Celsius, ela começa a ferver, o que ocorre? Né? A sua temperatura não aumenta mais, ela continua sendo a mesma temperatura de 100 graus Celsius. Então, nesse caso, o que está havendo? A água está sofrendo uma mudança de estado, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, isso aí nós dizemos então que está havendo fornecimento, né, de um calor latente, ou seja, o calor latente é aquele que faz com que a substância mude de estado sem variar a temperatura. Tá? Agora é bom deixar claro que nem todas as substâncias seguem essa regra. Por exemplo, a manutenção da temperatura durante a mudança do estado é característica do que a gente chama, né, das substâncias puras e cristalinas, como o caso a água. Né? Então, para a água com pressão constante, durante a mudança de estado, a temperatura permanece constante. Mas tem algumas substâncias que não são puras e cristalinas. São substâncias amorfas, que não têm uma estrutura molecular bem resolvida, bem equacionada, bem estabelecida, como o caso da água. Então nós podemos citar como exemplo de substância amorfa, que vai ter uma fusão, que é uma fusão pastosa, né? Podemos citar a parafina da vela. Você tem ali, quando você acende a vela, que parafina começa a derreter, mas você vai ter parafina quente derretida e ao mesmo tempo você tem parafina fria sólida.
Então veja que estava havendo mudança de estado, mas não estava havendo a manutenção da temperatura. A água é diferente, a água tem a fusão franca. Se você tem água e gelo, enquanto tiver água e gelo com pressão de 1 atm, a temperatura é uma temperatura de 100 graus Celsius. Então são os dois tipos de calor que nós temos. Calor sensível para substâncias puras e cristalinas. Calor sensível é aquele que provoca variação de temperatura sem mudança de estado. E calor latente é aquele que provoca mudança de estado sem variação da temperatura. Então nós vamos fazer aqui dois exemplos, né, que envolvem esse tipo de calor sensível e calor latente. Em relação ao calor sensível, o que nós temos? Vejam bem. O calor sensível aqui, ele pode ser dado por essas duas expressões. Primeiro, nós temos aqui, ó, Czão é mCzinho e Q é mCzinho delta T. No lugar de mCzinho eu posso botar Czão delta T. Vejam bem, olha, o que nós temos? Esse Czinho aqui a gente chama de calor específico. O que seria o calor específico? O calor específico, ele mede a dificuldade que uma substância tem para variar a sua temperatura. Por exemplo, durante o dia, quando o sol bate, o que a gente percebe? Que na praia, né, a areia da praia fica quente, enquanto a água da praia fica fria. Tá? E a gente percebe que a areia da praia ela aquece muito mais rápido do que a água. Durante a noite, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o contrário. A areia da praia ela se resfria rápido, então ela fica fria, enquanto a água do mar demora para se resfriar, ela fica quente. O que nós percebemos? Que a água ela demora mais para aquecer durante o dia e demora mais para resfriar durante a noite. Então a água tem mais dificuldade para variar a sua temperatura. Portanto, se ela tem mais dificuldade para variar a temperatura, a gente diz que ela tem maior calor específico, certo? E o Czão, o que seria o Czão? Czão é a capacidade térmica, ou seja, mede a dificuldade que um corpo como todo tem para variar a sua temperatura. Bora esclarecer. Por exemplo, o calor sensível, calor específico, desculpa, ele mede a dificuldade que uma substância tem para variar a sua temperatura. Por exemplo, se eu tiver 1 grama de água e 1 grama de areia, a água apresenta maior dificuldade, ela tem maior calor específico. Agora, a capacidade térmica mede a dificuldade que um corpo como todo apresenta para variar a sua temperatura. Por exemplo, se eu tiver 1 litro de água e 10 litros de água, apesar de ter o mesmo calor específico, porque é a mesma substância, 10 litros de água demora mais para ser aquecida. Então 10 litros de água apresenta maior capacidade térmica. E o calor específico, né, que é esse Czinho aqui, mede isso, a dificuldade que uma substância apresenta para variar a sua temperatura. Então, no cálculo do calor sensível, ele tem Qzão, que é a quantidade de calor sensível, é mc delta T, e no lugar do mc, eu posso botar o Czão, que é a capacidade térmica. Então, eu posso usar uma das duas fórmulas para calcular a quantidade de calor sensível. Por exemplo, nós temos, se eu tiver uma amostra da substância, vamos supor água, com uma massa de 200 gramas, o calor específico da água, que é uma característica da substância, característica da água, vale 1 caloria por grau Celsius. O que significa? Que para 1 grama de água sofrer uma variação de 1 grau Celsius, ele precisa receber 1 caloria. E vamos supor que esse corpo sofra uma variação de temperatura de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. Então, o que nós temos? Que esta variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, é 50 menos 10. Isso aqui vale 40 graus Celsius. Então, gente, aplicando aqui na fórmula para achar a quantidade de calor sensível, nós temos a fórmula Q igual a mc delta T, que a gente também conhece com o nome de Q-macete, tá? Para facilitar a memorização, Q-macete. Portanto, essa quantidade de calor, ela vai ser, a massa é 200, calor específico vale 1,
e a variação de temperatura é 40. Portanto, a quantidade de calor ela é de 8.000 calorias. Vejam que a gente precisa, antes de resolver, verificar se as unidades são compatíveis. Porque quem manda aqui nas unidades é o calor específico. Se o calor específico está em caloria por grama grau Celsius, quer dizer que a massa tem que estar em grama, a temperatura em graus Celsius, né? E na hora que a gente achar a quantidade de calor, essa quantidade de calor ela sai em calorias. Tá ok, galera? Bom, vamos agora para a segunda parte, que é para a gente calcular a quantidade de calor latente. Ora, o calor latente, quantidade de calor latente Qzão, é dado por essa expressão, é M vezes L. O que seria esse L? Esse L é o calor latente, que é característica de cada substância. Por exemplo, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. O que significa? Que cada grama de gelo, para sofrer fusão, precisa receber 80 calorias. O calor latente de solidificação da água é exatamente o contrário, a solidificação contrária da fusão. É menos 80 calorias por grama. O que significa? Que para 1 grama de água se solidificar, ela precisa perder 80 calorias. Para a vaporização da água, o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. O que significa? Que para a água sofrer vaporização, ela precisa, para 1 grama de água sofrer vaporização, precisa receber 540 calorias. E para haver a condensação de 1 grama de água, precisa perder 540 calorias. Por isso o calor latente de condensação é menos 540. Então nós vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que a gente vá fazer a fusão, né, de uma massa de 300 gramas de gelo, que já está a temperatura de fusão, que é a temperatura de 0 graus, e o calor latente de fusão seja de 80 calorias por grama. Veja que as unidades estão compatíveis, vejam bem. O calor latente, se está em calorias por grama, é porque a massa tem que estar em grama. E na hora que a gente achar a quantidade de calor, essa quantidade de calor vai sair em caloria. Então a quantidade de calor aqui, ó, gente, a fórmula, vejam bem, para calor sensível, a fórmula é Q macete. Tá aqui, ó, fórmula Q macete. Para calor latente, que é aquele que envolve mudança de estado, a fórmula é Q mala. M é a massa e L é o calor latente. Pode ser de fusão, de solidificação, de vaporização, de condensação. Então, no caso aqui, a quantidade de calor vai ser igual à massa, que é 300, vezes o calor latente de fusão, que é 80. Portanto, vamos ter que essa quantidade de calor vale 24.000 calorias. Então, gente, é dessa maneira, né, que a gente classifica as formas de calor, podendo ser calor sensível, aquele que provoca variação de temperatura sem mudança de estado, e calor latente, aquele que provoca mudança de estado sem variação de temperatura. Então vejam bem, quando uma dona de casa coloca água no fogo, coloca o feijão, começa a ferver, ela vai lá e baixa o fogo, esse procedimento que ela faz é certo ou errado? Esse procedimento é correto. Por quê? Porque depois que começa a ferver, não adianta manter fogo alto, a temperatura não vai passar daquela, em uma panela aberta com pressão constante. A temperatura continua sendo a mesma temperatura enquanto estiver mudando de estado. Manter fogo alto, você só vai perder gás, né? Porque você está ali gastando gás a uma velocidade maior. Depois você vai ter que repor mais água fria. Então você só vai ter prejuízo se manter fogo alto. Tudo bom, gente? Até a próxima aula.